Platão defendia a filosofia como uma forma de terapia da alma. Em uma das obras-primas, A República, Platão alegava que as pessoas viviam enclausuradas numa caverna. Elas viveram sempre lá e não sabiam nada do mundo externo. Não havia luz natural na caverna. As paredes eram escuras e úmidas. Tudo que elas viam eram sombras projetadas pela luz do fogo. Os habitantes da caverna eram fascinados por essas imagens de animais, plantas e pessoas. Elas acreditam que essas sombras são reais e que, se você observá-las, você pode ser bem-sucedido na vida. Elas não percebem que estão olhando apenas para meros fantasmas. Elas falam com entusiasmo sobre as sombras e ficam orgulhosas do seu conhecimento e sofisticação. Então, um dia, por um mero acaso, alguém descobre o caminho para fora da caverna. Mas de cara é um grande choque. Ele fica ofuscado pela luz do sol, que pela primeira vez ilumina tudo ao seu redor. Aos poucos, seus olhos começam gradativamente a observar as nuances e formas dos objetos que eram apenas sombras. Ele observa as cores das plantas, dos pássaros e as nuances nas cascas das árvores. Ele observa as estrelas e a vasta imensidão do universo. Como Platão disse de forma solene, antes ele estava apenas olhando para fantasmas. Agora ele está mais próximo da verdadeira natureza do ser. Movido por compaixão, o homem iluminado decide voltar para a caverna para tentar ajudar os seus companheiros que ainda estão atolados em confusão e erro. Por ter se acostumado com o lado externo, ele se atrapalha, escorrega, fica confuso e não parece surpreender os demais. Quando ele insiste em tentar explicar como é o sol ou as árvores, os outros entram em deboche e ficam com raiva e até planejam matá-lo. A alegoria da caverna é uma alegoria da vida de todas as pessoas iluminadas. Os habitantes da caverna são as pessoas antes da filosofia, pois o sol é a luz da razão. A alienação diante do retorno do filósofo era tudo o que se esperava, quando ele traz de volta o conhecimento para as pessoas que não quiseram pensar. Para Platão, muito de nossas vidas é vivido nas sombras. Várias das coisas que nos deixam empolgados, como fama, o parceiro perfeito ou emprego de status social, são menos reais do que a gente pensa. São meros fantasmas projetados pelas nossas culturas em nossas mentes frágeis. Mas, porque as pessoas insistem que elas são legítimas, nós aceitamos desde pequenos. Ninguém escolhe estar na caverna. É apenas o lugar que nós iniciamos. Começamos num lugar bem difícil. Se assim como o homem na história de Platão, você diz às pessoas que elas estão erradas, você não chega a lugar nenhum. Talvez até coloque sua vida em risco. Atenas tinha acabado de colocar Sócrates, amigo de Platão, à sentença de morte. Platão sabia por experiência própria o que os donos da caverna poderiam fazer com aqueles que conheciam o sol. A solução, Platão dizia, era um cuidadoso plano administrado de educação e de filosofia, através do qual se compreendia um método de questionamento trazido por Sócrates, o método socrático. É um processo bem leve. Você não leciona, força, nem obriga alguém a ler um livro. Começa com uma declaração de modéstia intelectual. É sempre bom iniciar com a sabedoria começa com admitir a ignorância. Confesse que você não sabe o que um governo devia fazer, o que as guerras pretendem alcançar e como é um bom relacionamento. Você pega outra pessoa para ver o que ela pensa e gradativamente analisam as respostas. Provavelmente a pessoa vai estar muito confiante, muito cheia de si, e talvez te diga que tudo é muito simples e que todo mundo sabe as respostas. Você tem que ser extremamente paciente com esse tipo de pretensão. Se mudarem de assunto, você deve voltar ao assunto entusiasmado. Você tem que ter tempo e estar pronto para conversas de vários dias. Esse método de encorajamento é baseado em uma confiança legal, que com o encorajamento correto as pessoas podem compreender as coisas por elas mesmas e perceber os erros nas próprias razões. E você cuidadosamente leva elas para questões mais complicadas. Jamais as culpe ou fique irritado. Você não vai ensinar nada às pessoas fazendo-as se sentirem idiotas, mesmo que elas sejam. Todos nós começamos na caverna, mas na compreensão de Platão não devemos ficar lá. E a saída se chama filosofia. Esse é o sol cuja luz devemos seguir, e através de seus raios a natureza das coisas se tornam reais.